Vamos então entender agora a questão da dívida pública, que também cabe ao Conselho Monetário Nacional coordenar a política da dívida pública. Como comentamos, a dívida pública é aquela que aparece quando o Estado gasta mais do que arrecada. A característica peculiar dessa dívida pública é que ela não é basicamente contraída com bancos, ela é contraída com investidores. O Estado, ao invés de pegar dinheiro emprestado num banco, ele emite títulos da dívida pública. Esses títulos da dívida pública são conhecidos como títulos públicos. Então, os famosos, os comentados títulos públicos, são os títulos da dívida pública. Voltemos agora ao raciocínio que estávamos desenvolvendo no bloco anterior. Se o Estado tem uma dívida crescente, cada vez mais os investidores que adquirem os títulos da dívida pública ficarão desconfiados de que esse Estado daqui a pouco não vai ter mais condições de pagar essa dívida. A credibilidade do Estado perante os investidores fica muito prejudicada. E neste caso, nesta situação, os investidores começam a exigir juros cada vez maiores e prazos cada vez menores. Juros cada vez maiores, porque se o investidor está correndo mais risco, a situação do Estado está ficando mais difícil, o investidor quer mais retorno, quer mais rentabilidade para correr mais risco. Então aumentam os juros. E os prazos diminuem porque, como o investidor não confia em que o Estado estará numa boa situação fiscal no longo prazo, ele quer que o título tenha vencimento curto. Então, um Estado que tem déficit primário sequencial crescente tende a ter cada vez mais dificuldades de administrar a sua dívida pública. Esse é um dos motivos também da chamada busca do superávit primário, para que com isso resgate a credibilidade do Estado perante os investidores, e aí o Estado consegue emitir títulos novos com juros menores e prazos maiores, o que torna a administração da dívida pública mais folgada, mais elástica. Prosseguindo então as atribuições do Conselho Monetário Nacional, que dizem respeito ao seu papel de Conselho de Política Econômica. Cabe ao Conselho Monetário Nacional autorizar as emissões de papel moeda. Falamos em dinheiro, papel moeda, dinheiro físico e depósitos à vista. O dinheiro é emitido pelo Banco Central, mas a partir da autorização dada pelo Conselho Monetário Nacional. Nós podemos dizer que o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de papel moeda. O Banco Central emite papel moeda. E a Casa da Moeda imprime papel pintado, que só vai virar dinheiro quando chegar no Banco Central, porque o Banco Central é que pode emitir papel moeda. A Casa da Moeda não é uma autoridade monetária. A Casa da Moeda é uma gráfica contratada para imprimir papel
pintado de segurança que, ao chegar no Banco Central, torna-se meio circulante, torna-se papel moeda. Então, o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão, o Banco Central emite, a Casa da Moeda fabrica e imprime. É competência do Conselho Monetário Nacional autorizar as emissões de papel moeda. É também competência do Conselho Monetário Nacional aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central. Orçamento monetário é a previsão do comportamento futuro dos meios de pagamento. Traduzindo, o Banco Central faz estudos, análises e projeta, num período de 3 meses, os orçamentos monetários são trimestrais. Para o próximo trimestre, qual é a perspectiva de aumento da necessidade de papel moeda? Qual é a projeção de aumento dos depósitos bancários? Isso é o chamado orçamento monetário. Esse orçamento monetário leva em conta o crescimento da economia, a utilização dos meios de pagamento pelas pessoas. E o Banco Central faz esse trabalho, elabora esse orçamento, mas quem aprova o orçamento é o Conselho Monetário Nacional. Muitas vezes, este orçamento indica a necessidade de uma nova emissão de papel moeda. E aí, o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão. É também atribuição do Conselho Monetário Nacional, ainda no seu papel de Conselho de Política Econômica, fixar diretrizes e normas da política cambial. A diretriz essencial nós já comentamos antes. A política cambial, desde 1999, está direcionada, tem como filosofia básica a livre flutuação cambial. As normas cambiais estão consolidadas em um regulamento. O regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais. Este regulamento, que consolida as normas acerca do câmbio, está disponível para download público no site do Banco Central. O site do Banco Central é www.bcb.gov.br. Eu recomendo que você consulte o site do Banco Central, navegue por ele, tem muita informação importante, mas eu não recomendo que você baixe esse regulamento, porque ele é enorme, tem uma linguagem normativa, nada didática. E nós vamos ter aula sobre câmbio. Tudo que tem de importante acerca do mercado de câmbio será abordado em nossas aulas e também é objeto do meu livro. Então não tem necessidade de você baixar um normativo numa linguagem que não é didática. Este regulamento tem um norte, tem uma diretriz, uma filosofia que direciona. A filosofia que atualmente direciona as normas cambiais no Brasil é a seguinte: qualquer pessoa pode transacionar qualquer quantidade de moeda estrangeira desde que
respeitadas desde que respeitada a legalidade da operação e que ela tenha sustentação econômica. Vamos entender essa frase que acabamos de escrever em nosso quadro. Qualquer pessoa pode transacionar qualquer quantidade de moeda estrangeira, desde que respeitada a legalidade, respeitada a norma. Nós já vimos, a norma é o nosso regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais. Neste regulamento tem uma série de restrições e direcionamentos e exigências quanto à transação com moeda estrangeira. Por exemplo, você só pode sair ou entrar no país com moeda estrangeira física, dólares ou euros, até o limite de 10 mil reais convertidos nessa moeda estrangeira. Se alguém tenta sair do país com 50 mil dólares, mesmo que escondidos na cueca, na meia, na mala ou em qualquer outro lugar, corre o risco de ser preso, porque isso é evasão ilegal de divisas. Se você precisa remeter uma quantidade de moeda estrangeira superior a 10 mil reais convertido, essa remessa terá que ser feita por transferência eletrônica. Se excepcionalmente alguém precisa sair com uma quantidade maior do que essa, tem que fazer uma declaração específica junto à Receita Federal. Então isso faz parte da norma, tem que respeitar essa legalidade. E tem que ter sustentação econômica. Uma pessoa física transferir 500 dólares para o exterior ou sair do país com 3 mil dólares, 4 mil, não há nada de excepcional nisso. Uma pessoa de classe média com um pouco de poupança consegue esse conjunto de recursos. Mas um assalariado transferir 10 milhões de dólares para o exterior, fica meio complicado de explicar aonde arrumou tanto dinheiro. Então tem que ter sustentação econômica. Um importador remeter 10 milhões pode ser uma compra, dependendo do tipo de mercadoria que ele está trazendo. Outra coisa fundamental em relação à legalidade da operação é que toda transação cambial tem que ser feita com uma instituição financeira autorizada. Eu não posso comprar dólar com você, nem você comigo. Nós temos que ir ao banco. Atualmente, essa possibilidade é muito mais liberalizada. Como qualquer pessoa pode transacionar qualquer quantidade, desde que respeitada a legalidade e a sustentação econômica, hoje, se você vai viajar para o exterior, você pode ir a um banco ou uma casa de câmbio e dizer, eu quero comprar 2 mil dólares, porque vou viajar para o exterior. Você terá que assinar um boleto, o funcionário da casa de câmbio do banco irá registrar os seus dados e irá perguntar qual é a data prevista da sua viagem. Porque uma pessoa física, para adquirir dólares, é para viajar para o exterior. Mas você não precisa viajar na semana seguinte, não precisa ter a passagem emitida, nem estar com o passaporte na mão, só precisa declarar a data prevista da sua viagem. Não foi sempre assim. Houve épocas em que a restrição era muito maior. Houve épocas em que você só podia comprar 3 mil dólares, tinha que comprar de uma vez só, e já tinha que estar com a passagem na mão e o passaporte com o visto. Porque houve épocas em que a restrição ao mercado cambial brasileiro era muito maior, porque havia uma saída de dólares muito grande. Hoje, como o país tem uma entrada confortável de moeda estrangeira, a regulamentação tornou-se mais flexível, mais liberal. Mas você precisa cumprir a regulamentação para transacionar moeda estrangeira. Nós vamos, mais à frente, ter uma aula especificamente sobre o mercado de câmbio, onde nós vamos dissecar os principais aspectos do regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais e vamos relatar as principais operações do mercado de câmbio. No momento é só uma primeira apresentação.